Olá pessoal, essa é a primeira videoaula referente ao sistema esquelético. Não esqueçam que vocês têm à disposição os slides, né, que eu utilizei em todas as aulas. Eu produzi esses slides com muito carinho e vocês têm condição de imprimir os slides e ir anotando por cima, e pintando e riscando, né? Isso serve como processo de ensino e aprendizagem. Além do mais, vocês têm acesso também ao roteiro com o nome de todas as estruturas ou das principais estruturas que eu cito, né? E que vale a pena vocês se guiarem por ele, lerem, né? Muitas vezes antes de dormir, deem uma lida no roteiro, isso ajuda na memorização. Trabalhem direitinho, que eu tenho certeza que com as informações passadas, né, e com um pouco de exercício, vocês vão ter condições de absorver muita coisa do que vai ser falado nessas próximas aulas. Então, boas aulas, aproveitem e até mais. Falaremos então do sistema esquelético. Só que primeiro eu tenho que apresentar um pouquinho dos conceitos gerais, né? Lembrando que no sistema esquelético a gente vai estudar os ossos e as cartilagens articulares. Então não é só osso. Embora eu fale muito de cartilagens articulares lá no sistema articular, que é o próximo sistema, né, que vocês vão estar estudando, as cartilagens articulares elas pertencem ao sistema esquelético. Então vamos ver quais são as funções do sistema esquelético. Como primeira função, eu apresento para vocês a sustentação do corpo. Sim, eu estou sustentado aqui, eu estou sentado, eu fico de pé, ou caminho, graças ao sistema esquelético. Né? Se a gente tirar o tecido ósseo, né? Se a gente tirar o osso, o que fica? Fica uma massa de pele, tecido adiposo, músculos, ou seja, né, o que nos dá sustentação é o nosso sistema esquelético. Proteção de estruturas vitais. Professor, como assim? Sim, o neurocrânio, né? O neurocrânio protege o nosso encéfalo, ou seja, eu tenho uma caixa, um arcabouço ósseo que protege o nosso encéfalo. Eu tenho, por exemplo, o gradil costal, né, formando a caixa torácica que protege o coração, os pulmões, o fígado, o baço. Eu tenho a pelve óssea protegendo a bexiga, né, o útero, né, nas mulheres. Mobilidade. Eu, graças a um grande número de ossos, né, eu consigo me movimentar. Vale lembrar que não é o tecido ósseo que garante a mobilidade. O que, o que proporciona, vamos dizer assim, né, quem proporciona o movimento é a contração muscular, mas o músculo se insere no osso, ele puxa o osso, ou seja, o músculo se contrai, ele puxa o osso e com isso gera movimento. Então, graças ao sistema esquelético, a gente possui mobilidade, lembrando que quem gera o movimento é o músculo, né, não o osso. Armazenamento mineral. Bom, nós conseguimos armazenar no tecido ósseo, né, uma quantidade muito grande, principalmente de cálcio. A gente guarda também magnésio e fosfato, tá? Mas principalmente cálcio. E se o nível sérico, né, de cálcio, ou seja, se a quantidade de cálcio que tiver no soro, né, ou no sangue diminuir, a gente tem como ir lá quebrar um pouco de matriz óssea para jogar, né, mais cálcio no sangue, porque a gente precisa do cálcio para quê? Para fazer sinapse, por exemplo, né, para comunicar um neurônio com outro, depende de cálcio para liberar as vesículas, a estimular a fusão das vesículas sinápticas lá e liberar os neurotransmissores que vão se conectar aos receptores, né, que estão em outro neurônio. A contração muscular também depende de cálcio. Enfim, metabolismo energético, muita coisa depende de cálcio, do cálcio, né, para que ele entre em alguns canais que se abrem nas células e a partir do momento que o cálcio entra nesses canais, né, que foram abertos para que ele entrasse, eles geram respostas, eles geram alterações no interior das células. E essas alterações vão, né, tá gerando outras cascatas. Então o cálcio ele é muito importante. A gente tem como reservar, né, muito cálcio no osso. A gente pode liberar para a corrente sanguínea se necessário for, né? Assim como eu falei do fosfato e do magnésio, mas o cálcio principalmente. Armazenamento de energia, mas antes de falar de armazenamento de energia, deixa eu falar da última função que é a hematopoiese. Quando a gente nasce, vários dos nossos ossos, lá numa porção esponjosa, que a gente vai chamar de osso esponjoso, e vocês já vão ver na sequência, possuem medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha é um tipo de tecido responsável
pela produção das nossas células sanguíneas, sejam células vermelhas ou células brancas, né? Sejam hemácias, né? As vermelhas, ou leucócitos. Essas células sanguíneas elas são produzidas ao longo da vida toda. Só quando a gente é criança, a gente tem uma maior produção de células sanguíneas, maior maturação, né? Produção de células de defesa e tudo mais. Conforme a gente vai crescendo, essa medula óssea vermelha que está localizada lá na parte esponjosa, na parte trabeculada, na parte porosa de vários ossos, ela vai diminuindo. Alguns ossos continuam mantendo, exemplo, o osso externo, a cabeça do fêmur, o osso do quadril, os corpos vertebrais, mas os vários outros ossos, aquela medula óssea vermelha que tinha função de hematopoiese, de formação de célula sanguínea, vai dando lugar à medula óssea amarela, que não produz célula sanguínea, mas sim é fonte de energia, né? Tecido adiposo que está lá guardado para, num caso extremo, num caso de subnutrição, ou seja, eu estou ingerindo menos energia do que eu deveria, eu vou lá e tiro, né, lá da medula óssea amarela um pouco de energia, né, para utilizar, né, no meu metabolismo. Então é assim que entra. Nos ossos de animais a gente observa também, né, por que os antigos faziam caldo de ossos, né, na sopa sempre ia osso, porque o osso libera aquela gordura, a medula óssea amarelo, alguns antigos chamam até de tutano, aquela medula óssea amarela, o que é? É energia, é gordura, tá? Então, por isso, armazenamento de energia e por isso hematopoiese, né? Medula óssea vermelha, hematopoiese, produção de célula sanguínea, medula óssea amarela, reserva de energia. Sobre a constituição do tecido ósseo. Bom, o objetivo não é falar da citologia aqui, né? Nosso objetivo é o macro, né? É a anatomia. Mas eu não posso deixar de falar um pouquinho das células, né, que compõem o sistema esquelético. Bem, existe uma célula que não é considerada uma célula óssea, sim uma célula tronco, que vai produzir as células ósseas, tá? Essa célula é chamada de célula osteogênica. E essa célula ela vai estar um local que é muito rico em células osteogênicas, é o periósteo, que eu já vou falar na sequência para vocês, né? A estrutura que envolve intimamente o osso, né? Externamente, ou seja, por fora. Dessa célula osteogênica, que é uma célula tronco, nós vamos ter a diferenciação, né? Ela vai se diferenciar, ou seja, as células elas vão se multiplicando e elas começam a se diferenciar nas células ósseas jovens, que a gente chama de osteoblastos. Essas células ósseas jovens, né? Elas vão formar a matriz óssea, mas a partir do momento que elas vão amadurecendo, elas vão liberando matriz óssea, né? Vão liberando, na verdade, o fosfato de cálcio, elas vão ficando encarceradas e elas se transformam então nas células ósseas maduras, que é o que a gente chama de osteócitos. Então vejam, eu tenho uma célula osteogênica que formou um osteoplasto que se transformou em um osteócito. Onde é que está localizado esse osteócito? Ó? É a célula óssea que forma a matriz óssea propriamente dita, ou seja, o osso propriamente dito, né? É claro que existe toda uma organização, né, dessas células, que não nos cabe aqui entrar em detalhes, mas é importante a gente saber que então, a matriz óssea, que o tecido ósseo é formado pelo osteócito, né, ou seja, a célula óssea adulta, né, e a célula óssea adulta ela é proveniente de uma célula óssea jovem, ou seja, de um osteoblasto. E essa última célula aqui, essa é uma célula gigante chamada de osteoclasto. O osteoclasto, ele faz um papel contrário, ele quebra, ele dissolve a matriz óssea. Então, isso por qual motivo? Bom, por N motivos. Um para o remodelamento ósseo, né? Vocês já perceberam, né, que quando você coloca um aparelho ortodôntico, o seu dente vai se movimentando para um lado ou para o outro. Essa movimentação demanda um remodelamento ósseo, ou seja, a quebra da matriz óssea para o novo local onde o dente vai se instalar e produção de nova matriz óssea no local onde o dente não está mais ocupando, né, para não ficar aquele espaço. Então, esse trabalho todo, ele é feito com que a produção de novos osteoblastos no novo local, né, o local onde está vazio, que vão ser diferenciados, né, ou que vão amadurecer e vão virar osteócitos e vai formar uma nova matriz óssea, e a quebra, né, do tecido ósseo
no novo local onde o dente vai ser alojado através dos osteoclastos, né? Ou seja, essas células ósseas gigantes, né? E como eu já falei para vocês, muitas vezes a gente quebra também a matriz óssea, né? Simplesmente para liberar cálcio lá, né? Na corrente sanguínea, porque a gente demanda, né? A gente precisa de cálcio para o nosso metabolismo, conforme eu já tinha explicado para vocês anteriormente. Bom, analisando aqui, ó, o que, que a gente vê? Que uma parte, né? Ó, uma parte do tecido ósseo ele vai ser osso compacto, eu vou explicar melhor no próximo slide. Uma parte do tecido ósseo vai ser tecido ósseo esponjoso, eu vou explicar melhor também no próximo slide, vocês vão entender o porquê. E aqui a gente apresenta, aqui a gente verifica uma cavidade medular, né? Embora nem todo osso tenha cavidade medular, isso é mais característica de ossos longos, ó. Tecido ósseo compacto aqui, ó, tá? Que a gente vai chamar também de cortical, e tecido ósseo esponjoso aqui, tá? Que é um tecido ósseo mais trabecular. Vale lembrar ainda que no interior do osso nós vamos encontrar uma artéria, uma veia, tá? E a gente encontra nervos. Por quê? Porque olha só, o tecido ósseo, assim como qualquer outro tecido do corpo, ele precisa ser nutrido, ele precisa ser irrigado, ele precisa ser drenado, né? E ele precisa ser inervado. O tecido ósseo, né, é um tecido vivo como qualquer outro tecido do corpo. Isso é importante que a gente tenha em mente. Inclusive, muitos ossos longos possuem um forame que a gente chama de forame nutrício, que é o forame por onde vai entrar esse feixezinho vasculo nervoso, artéria, veia, né, e nervo. Bem, em relação à estrutura dos ossos, vale lembrar que aqui eu estou falando principalmente de um osso longo, tá? Nem tudo que eu vou estar falando aqui vai estar presente em todos os ossos, né? Ou em qualquer osso. Mas nos ossos longos, isso tudo aqui está presente. Exemplo, um osso plano não tem cavidade medular, tá? Que eu vou falar. Mas generalizando, né? O que eu vou estar falando vale. Então vejam, o que eu vejo aqui no osso longo? Uma região central, né? Que a gente vai chamar de diáfise, e duas regiões periféricas, né, duas extremidades que a gente chama de epífise. Como esse aqui é um húmero, né, eu vejo aqui, ó, que a cabeça do húmero está na epífise proximal, né, lembrando aqueles planos, aquelas orientações que a gente viu, né, naquela aula de conceitos gerais. Então, epífise proximal, e a região aqui, né, onde eu encontro os epicôndilos, por exemplo, né, onde eu encontro o capítulo, a tróclea, depois a gente vai falar disso aqui, a gente chega lá no húmero, a epífise distal. Então vejam, eu tenho uma diáfise e duas epífises, uma epífise distal e uma proximal. Notem que há uma linhazinha entre a diáfise e as epífises. A gente chama essa linha aqui, ó, aqui é porque não foi cortado, tá? Não foi aberto como aqui, ó. A gente chama essa linha de metáfise. A metáfise nada mais é do que uma linha de crescimento. Ela é rica em tecido cartilaginoso, ela é rica em células osteogênicas e ela vai proporcionando o crescimento do osso, né, conforme a gente vai crescendo, né, na infância, na adolescência. Chega um momento que essa linha ela ossifica por completo, ela fecha essa linha epifisial aqui, ó, onde está na metáfise. A partir do momento que essa linha fecha e ossifica por completo, o crescimento ósseo em tamanho ele para. Tá? É claro que o osso ele responde uma demanda funcional. A gente tem remodelamento ósseo e crescimento não em tamanho, mas sim em volume, né, em massa, a vida toda. O osso ele responde, eu sempre friso isso com o aluno, o osso responde uma demanda funcional. Isso quer dizer que se eu vou para a academia, começo a fazer musculação e vou hipertrofiando a minha musculatura, vou produzindo mais proteínas dentro das minhas células, eu não aumento o número de célula muscular, mas sim o volume das células, eu vou produzir mais células ósseas também, tá? Então eu vou fazer ali uma hiperplasia de células ósseas e eu vou aumentar a minha densidade óssea. Então, o contrário também é verdade. Quando eu fico em casa, né, sou sedentário, não pratico nenhuma atividade física, eu vou atrofiando, né? Ou seja, eu vou diminuindo o volume das minhas células musculares e vou diminuindo o número de células ósseas. Então, nossa densidade óssea está relacionada a uma demanda funcional. Quanto mais a gente usa o osso, mais tecido ósseo a gente forma. Quanto menos a gente utiliza, menos tecido ósseo.
Um exemplo que eu sempre dou é quando alguém coloca uma prótese total, né, aquela removível, né, que a gente conhece aqui na região sul como dentadura, né, eu não sei nas outras regiões aí, não sei onde você está assistindo essa aula nesse momento, né, mas aqui a gente conhece popularmente como dentadura. O correto é a prótese total removível, né. Bom, quando o paciente faz a prótese, né, nova, a prótese ela encaixa perfeitamente, né, na maxila, por exemplo. E passa alguns anos, a prótese ela começa a soltar com facilidade, ela fica frouxa. O paciente tem a sensação de que o tecido cedeu, né, a prótese cedeu, mas a prótese não cede. Ela é feita com material para resistir por muitos anos, né, principalmente as próteses mais novas. Então, o que aconteceu? Aconteceu que, quando eu tenho os meus dentes naturais, a cada movimento que eu faço, a cada alimento que eu mastigo, eu gero um estresse lá no processo alveolar, né, e no tecido ósseo que está ao redor do dente, e esse estresse gera um tecido ósseo mais forte, mais resistente, que vai responder, né, frente a essa pressão, a esse estresse. Quando eu retiro os dentes todos e coloco uma prótese, eu não estresso mais pequenas regiões, né, da minha maxila. Por quê? Porque agora a prótese é uma estrutura só, então isso diminui o estresse sobre o osso. Se eu diminuo o estresse sobre o osso, é como se o osso estivesse sem atividade, né? E aí com isso eu vou diminuindo, eu vou tendo reabsorção de massa óssea e eu vou perdendo cada vez mais massa, né? Mais massa da maxila. Se a gente pegar um crânio né, em um laboratório de anatomia de alguém que não tinha dentes, né, a gente vai ver que a maxila é muito mais fininha do que um crânio de alguém que tinha, né, os dentes, e a maxila ela é muito mais densa. Isso vale para a mandíbula também. Então, só para vocês saberem, verem como isso responde realmente a uma demanda funcional. Bom, então, assim, ó, o crescimento ele continua ao longo da vida, né? Não um crescimento em tamanho, mas o desenvolvimento, a formação de matriz óssea, ela nunca para. Bom, além da gente encontrar aqui, então, a diáfise, né? As epífises e, entre elas, né? A metáfise, onde eu encontro a linha epifisial, aqui. Muitas vezes, até para verificar se a criança vai crescer ou não, o profissional acaba fazendo um raio-x da mão, né? E comparando com a literatura ali, ele vai conseguir, comparando com alguns parâmetros, né? Ele vai saber ali, vai verificar se a linha epifisial já está fechada, né? Se está aberta, se é bastante cartilagíneo ainda, enfim. O que nós vemos aqui, ó? No osso longo, eu tenho aqui no seu interior, ó, uma cavidade medular, tá? Essa cavidade medular, ó, eu vou ter uma artéria nutrícia, eu falei para você do forame nutrício no slide anterior, né? Uma artéria levando o sangue para o interior do osso, eu vou ter veia drenando o sangue e eu tenho um nervo entrando aqui também, inervando esse osso. Olha só, internamente o osso é envolvido pelo endósteo, né, que a gente fala um pouco menos, mas está aqui. Agora, externamente, ele é revestido por uma estrutura muito importante chamada de periósteo. Esse periósteo, além de dar resistência para o osso, além de servir como ponto de fixação para os músculos, né, para os ligamentos também, eles se fixam no periósteo, nessa membraninha aqui, ó, que reveste o osso. Vai dizer, professor, como é que é essa membraninha? Quem já viu uma costela bovina, né, quando eles assam aquelas costelas de fogo de chão que ficam horas e horas, muitas vezes no pedaço da costela tira tipo uma membrana, né, grossinha, aquela estrutura que está ao redor do osso, grudada no osso, é o periósteo. Esse periósteo ele é rico em células osteogênicas e se houver uma fratura, esse periósteo é fundamental para o desenvolvimento, né, para a formação de nova matriz óssea. Isso é tão importante que, se tiver uma fratura óssea, a gente raspar esse periósteo, aquela estrutura ali ela não ossifica mais, tá? Então o periósteo ele é fundamental para a regeneração, para o reparo tecidual, né? Para a formação de nova matriz óssea, por exemplo, quando ocorre uma fratura. O que mais que nós vemos aqui, ó? Nós estamos observando que existe, ó, uma parte de osso que é compacta e uma parte de osso que é esponjosa. Notem aqui, ó, tecido ósseo esponjoso e tecido ósseo compacto. Esse tecido ósseo compacto é conhecido também como cortical, tá? De córtex, de capa. Bom, por que é importante o tecido ósseo compacto, né? Ou cortical, esse córtex, essa capa? Para dar resistência, né?
O osso serve como estrutura. Então, por que que o rádio, a una, né, são ossos tão firmes? Devido a esse tecido ósseo compacto. Só que o tecido ósseo compacto, daí você pode pensar, professor, então por que que nosso tecido ósseo não é todo compacto? Né? A gente seríamos indestrutíveis, né? Não teria fratura. Tudo bem, mas isso tem um custo, né? Quantidade de célula e o peso, né, que esse osso teria. Então imagina, eu tenho um esqueleto todo de tecido ósseo compacto, sim, eu concordo, ele é extremamente resistente, mas ele é muito pesado. Né? Então imagina, a gente carregaria um peso extra, né? Um gasto energético muito grande para carregar esse tecido ósseo. E o tecido ósseo esponjoso, para que serve? Ele é um tecido de revestimento, os locais onde eu não preciso de tanta, né, de tanta força, mais revestimento e tal, a gente coloca o tecido ósseo esponjoso. Mas, professor, e ele é mais leve, né, por ele ser muito mais poroso, muito mais trabeculado. Professor, então por que não faz todo o tecido ósseo esponjoso? Porque senão o nosso esqueleto seria muito fraco. Eu sempre dou um exemplo, né, e falo muito disso em sala de aula, o seguinte, quando você vai construir uma casa, imagine uma casa toda feita de vigas e colunas. Você vai dizer, ah, professor, ótimo, essa casa aqui é a casa que eu quero, porque ela é indestrutível, sim, mas olha quanto cimento, ferro, olha quanto concreto tem ali, né? Ferro, cimento, a casa pesa né? É um peso maior do que o necessário, é um gasto de energia maior do que necessário, é um gasto de matéria-prima muito mais do que necessário. Ninguém faz uma casa toda construída por colunas e vigas. Senhor, então por que não faz uma casa então só de tijolo? Não bota uma coluna, não bota uma viga, só bota tijolo, que é mais leve, é mais barato. Pois é, mas daí a casa não aguenta. Então, os locais onde a gente precisa de resistência, colunas e vigas. Os locais onde a gente só quer revestimento, vamos fazer uma parede de tijolo, por exemplo, poderia ser outro material. Então, estão vendo? Na engenharia civil, as pessoas acabam meio que copiando um pouco do que a natureza já fez, né? Por isso que a gente tem, então, um tecido ósseo compacto e um tecido ósseo esponjoso. Vale lembrar que no interior desse tecido ósseo esponjoso nós encontramos a medula óssea. Então, olha aqui, ó, osso esponjoso e ó, medula óssea vermelha. Nesse caso é vermelha, poderia ser amarela, né, dependendo do osso, né, principalmente no adulto. Isso aqui está representando o húmero, né, poderia ser um fêmur, né, as características aqui serão semelhantes, mas esse aqui em específico é um húmero. Vale lembrar ainda, ó, que existe uma cartilagem articular. Essa cartilagem articular ela vai fazer face, né, ela serve como uma superfície lá nas nossas articulações. Mas eu vou falar delas um pouco mais à frente, né, quando falar de sistema articular. Mas está aqui, ó, revestindo as faces articulares, seja o ponto de contato entre um osso e outro, eu vou ter uma cartilagem aqui, e aí eu não tenho contato de osso com osso. Eu tenho contato entre cartilagem e cartilagem, porque a cartilagem ela é lisinha, ela é preparada para não ter desgaste, ela é lubrificada por um líquido que a gente vai conhecer depois como líquido sinovial, mas eu vou falar disso um pouquinho mais à frente. Generalizando então, né, lembrando que a gente está estudando anatomia e não histologia, né, mas nós temos aqui a formação aqui da estrutura de um osso, pelo menos para a gente ter alguns conceitos, né, antes de começar a falar dos ossos propriamente ditos. Bem, divisão anatômica, então, do nosso esqueleto. Nós vamos dividir o nosso esqueleto em dois grupos, né, em duas partes principais, vamos dizer assim. O esqueleto axial, porque forma um eixo, tá? Então, um eixo, não é axial, vem de eixo, que é essa porção que nós vemos aqui, ó, constituída pelo crânio, né, pela coluna vertebral, né, incluindo aqui o sacro, e pelo gradil costal, né, ou seja, as costelas e o externo. E fixado a esse eixo, nós vamos ter os apêndices. Então, nós temos o esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular é o esqueleto dos membros superiores e dos membros inferiores. A gente vai estudar cada osso desse, né, de forma bem mais aprofundada. Esqueleto axial, ele é constituído, embora eu já tenha falado anteriormente, mas mais para que vocês tenham organizado aqui o material, né? Ó, pelo crânio, pelo osso hioide, depois a gente vai conhecê-lo direitinho, fica nessa região aqui, pela coluna vertebral, pela caixa torácica. Então, essas são as estruturas que compõem o nosso esqueleto axial. O nosso esqueleto apendicular, né, ou seja, nossos apêndices,
vão ser constituídos, ó, pelo símbolo do membro superior, que nada mais é, alguns chamam também de cintura escapular, a parte do membro superior aqui que se insere, né, no eixo. Então, nós vamos ter aqui a clavícula e a escápula. Alguns autores não consideram a cabeça do húmero, alguns consideram. E o próprio membro superior, né, propriamente dito. Depois eu vou falar direitinho para vocês quais são os ossos que nós temos do membro superior. Nós temos também o símbolo do membro inferior, que é o osso do quadril, e o membro inferior propriamente dito, né, os outros ossos que a gente vai falar na sequência. Então aqui eu tenho a constituição do esqueleto apendicular, ou seja, o esqueleto que formam os apêndices, né, como se os membros fossem apêndices, né, anexados ao eixo. Aqui eu apresento para vocês a classificação dos ossos, né, segundo a forma principalmente, tá? Existem outras classificações, mas eu trouxe as principais. Então eu tenho um osso longo aqui, ó, tá? Que ele é um osso maior em comprimento aqui do que em largura, né? Exemplo, o fêmur aqui, né? O húmero. Osso longo não quer dizer que ele tem que ser grande, tá? Por exemplo, uma falange que a gente vai ver nos dedos entra como um osso longo. Por quê? Ah, mas ele é pequenininho, professor. Sim, ele é pequenininho, mas ele é maior em comprimento, né, do que em largura. Por isso que vai ser considerado um osso longo. Ó, um osso curto, por exemplo, ó, aqui já não são, os metacarpos são ossos longos. Rádio, por exemplo, aqui osso longo. Então, olha só, num osso curto, o que nós vemos aqui? Os ossos do carpo, tá? Por exemplo, ó, o escafoide, o semilunar, esses ossinhos aqui, porque eles não são maiores em uma dimensão do que na outra, né? Eles meio que são do mesmo tamanho nas três dimensões. Um osso plano, tá? Osso frontal, por exemplo, o parietal, ele é um osso chatinho, um osso planinho. Um osso irregular, uma vértebra, não tem tem uma forma definida, né? Então, por não ter uma forma definida, é um osso irregular. Um osso pneumático, a gente vai ver, eu vou falar bastante disso lá no sistema respiratório, que alguns ossos, eles possuem, alguns ossos do crânio, uma cavidade, e essa cavidade é cheia de ar, revestido por uma mucosa cheia de ar, e aí nós vamos chamar de ossos pneumáticos, tá? É a maxila, o frontal, o esfenóide, que está lá no centro do crânio, e o etimoide também é considerado um osso pneumático. E por fim aqui os sesamoides. O que é um sesamoide? O sesamoide é um ossinho que fica entre tendões, tá? Ele vai servir muitas vezes para diminuir o peso, né? Para dissipar esse peso. Então assim, ó, no pé a gente tem alguns sesamoides, nem todo mundo tem, mas muitas pessoas possuem ossinhos pequenininhos assim. E um exemplo bem clássico, né, e mais fácil de sesamoide é a patela. Eu vou falar para vocês um osso lá do joelho. A patela ela fica entre tendões, então ela é considerado um osso sesamoide. Espero que tenham aproveitado o material. Um abraço e até a próxima aula.